Olá, meus amados, sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão no canal da Semente Estelar. O meu nome é Diana e estou aqui então para mais uma leitura coletiva. Vou fazer uma leitura aqui com os arcanos maiores do Tarot, o baralho da Fênix, a cartomancia e o baralho cigano. O tema do vídeo é: ele ou ela tem medo que vocês consoantes se cansem? O que é que sente e fará pela vossa relação? É este o tema. Portanto, firmem o pensamento em alguém e vamos então descobrir a mensagem da espiritualidade, se ele ou ela tem realmente medo que vocês se cansem e o que é que sente e fará por vocês os dois. Firmem o pensamento e escolham aqui uma das opções. A primeira opção, aqui a flor vermelha. A segunda opção, a caixinha de prata. E a terceira opção, o laço dourado. Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para poderem escolher com mais calma, ok? E eu vou então começar pelo grupinho que escolheu a primeira opção da flor vermelha. Iniciar aqui com os arcanos maiores. Será que ele ou ela tem medo que vocês se cansem? O que sente e fará pela vossa relação? Firmem o pensamento nessa pessoa, tragam a energia dele ou dela para a mesa. Relembrando que a tiragem é coletiva, tem muitas energias envolvidas. Tentem retirar o que acham que é de proveito. Portanto, a lua, o julgamento e a morte. Arcanos maiores, a lua, o julgamento e a morte. Baralho da Fênix. Será que ele ou ela tem medo que vocês se cansem? O que sente e fará pela vossa relação? Malabarista, rebentos e as nuvens. Vamos de cartomancia. Seis de ouros, o 4 de espadas e o valete de ouros. E finalmente o baralho cigano. Os caminhos, o coração, o cavaleiro mensageiro, a bússola,
a âncora e a foice, as cegonhas, o buquê, e o homem. Para o grupinho de pessoas que escolheu a primeira opção da flor vermelha, ele ou ela está com receio que vocês se cansem? O que é que sente e o que é que fará pela vossa relação? Eu vejo uma pessoa amada que já repetiu aqui ciclos, ok? No vosso relacionamento e que provocou o vosso afastamento e o vosso corte. Derivado às escolhas que fez e derivado ao próprio jeito de ser. E provocou da vossa parte, neste momento, uma sensação de desconfiança. Vocês sentiram por parte dessa pessoa uma dificuldade muito grande na clareza da comunicação. É como se tentassem e tivessem tentado demonstrar o vosso sentimento e chegar a essa pessoa e a pessoa não tivesse sido recíproca, não tivesse tido a capacidade de ser tão clara, até mesmo em assuntos que dizem respeito à sua vida privada, e que vocês sempre tiveram aí uma dificuldade de comunicação e em atingir essa clareza. Então eu sinto aqui que vocês estão cansados, ok? Que já tiveram aqui um ciclo de tentativa e de frustração, tentativa e erro, em que não tiveram a reciprocidade por parte dele ou dela, em que ele ou ela insistiu em repetir sempre os mesmos comportamentos e os mesmos ciclos, e então provocou sim o vosso corte e o vosso afastamento. Então vocês agora estão pessoas, embora esta pessoa ainda mexa com vocês emocionalmente, estão pessoas mais desconfiadas e a ansiar nas vossas vidas uma nova fase, ok? Uma nova fase. Então esta pessoa tem medo, sim. A pessoa sente que corre o risco de vos perder definitivamente e tem a consciência que para reverter este quadro vai precisar de ter jogo de cintura para saber lidar tanto com as questões particulares da vida dele ou dela, como com a vossa personalidade consoantes. Porque há aqui um risco muito grande com a carta da morte de vocês finalizarem este ciclo e de virarem as costas a esta possibilidade com esta pessoa. A pessoa lá na vida dele particular foi uma pessoa e ainda é uma pessoa muito confusa emocionalmente falando, que meteu os pés pelas mãos, ok? Que neste momento se vê a braços para conseguir lidar com vários aspectos e várias áreas da sua vida ao mesmo tempo. Pode haver casos de pessoas que têm outra família, de pessoas que estão envolvidas em objetivos profissionais e financeiros, de pessoas até que têm filhos no meio e que têm a responsabilidade de filhos, de pessoas que estão preocupadas em vos perder e não querem deixar de ter o controle aqui nesta situação. Então é como se a pessoa estivesse a viver um stress e quisesse alcançar várias coisas ao mesmo tempo. A pessoa ainda tem, este ser amado ainda tem esperança de vir a colher frutos ao vosso lado. No entanto, é uma pessoa que precisa de, ao comunicar com vocês, vos transmitir mais segurança. Porque isso não aconteceu no passado. Então, eu vejo que esta pessoa ainda vai querer abrir uma comunicação com vocês, sim. O próprio medo de perder vai originar isso. Mas temos um valete de ouros, portanto, apesar de ser um pajem, ainda ter alguma imaturidade, como é do naipe de ouros, já transmite um pouco mais de segurança, no sentido que pode
retornar a abrir uma comunicação, até para querer esclarecer alguma coisa ou para fazer um pedido de desculpa, com alguma mudança no comportamento e na forma de comunicar, que vos vai transmitir um pouco mais de estabilidade e de segurança. Eu vejo a pessoa no plano mental a pensar muito nisso. No entanto, a atitude do passado nesta pessoa, da instabilidade que provocou, originou também que vocês recuassem e que ficassem mais metidos no vosso canto porque não tiveram a reciprocidade devida por parte dele ou dela. A pessoa deixou a desejar. Então eu vejo um ser amado com sentimento sim, que tem que fazer escolhas, tem várias possibilidades na sua vida e para ter aqui um retorno para a vossa vida tem que fazer escolhas objetivas. É um ser amado que tem sentimento, que tem amor e que tem saudade. E eu vejo aqui uma energia muito favorável para abrir comunicação. Para abrir comunicação com o objetivo de vos transmitir mais segurança e mudar aqui a rota desta desconfiança que vocês têm, que provocou o vosso corte. Ok? Então é um ser amado que vai querer comunicar, transmitindo uma base mais sólida para vocês e com o objetivo de um novo ciclo, com mais alegrias, ok? Estando ele ou ela presente nas vossas vidas. É essa a intenção dele ou dela. É não sair das vossas vidas e ter a possibilidade de ainda terem aqui uma colheita juntos. Se ainda tiverem idade favorável para ter filhos, a pessoa tenciona formar família também com filhos ao vosso lado. Tem aqui uma energia favorável para isso, ok? E apesar das coisas estarem estagnadas, da pessoa ter teimado em repetir modos de comportamento que não favoreceram a vossa união, muito pelo contrário, é uma pessoa que vai querer emendar esse erro. Porque a pessoa realmente está-lhe a batalhar ali na mente dele, dia e noite, a possibilidade de vos perder definitivamente. E também no plano mental, um planeamento de como fazer para retornar e para chegar a vocês. Ok? É uma pessoa que tem boas intenções, mas que no passado não conseguiu ou não teve capacidade de ter reciprocidade para aquilo que vocês quiseram doar. Neste momento, ele vê-se envolvido em várias questões para resolver na sua vida, num ambiente de stress, tem consciência que foi ele que provocou este afastamento e este corte, mas é alguém que quer dar uma reviravolta e que quer retornar e abrir comunicação com vocês. Temos também aqui energia kármica, poderá ser uma situação kármica entre vocês os dois e que tenha um propósito de aprendizagem individual, tanto para um como para o outro, e também um equilíbrio dessa energia que já vem de vidas passadas, ok? Para a grande maioria dos casos. É uma pessoa que tem que se decidir, que vai abrir comunicação e que não tenciona sair das vossas vidas, que quer proporcionar mais estabilidade, embora esse processo possa não ser de um dia para o outro, ok? É aos poucos, é um processo gradual em que estas nuvens, esta confusão vai-se começar a dissipar a pouco e pouco, se for esse o vosso objetivo e se vocês ainda quiserem continuar a investir neste relacionamento, ok? Escrevam nos comentários se acham que fez sentido esta leitura para o vosso momento. E eu vou passar ao grupo de pessoas que escolheu a segunda opção da caixinha de prata. E vamos então de arcanos maiores do tarot. Firmem então o pensamento, tragam a energia dele ou dela para a mesa. Será que esse ser amado está com medo de vos perder?
o que é que ele ou ela sente e o que pretende fazer em relação a vocês os dois. Relembrando que a tiragem é coletiva. Aquilo que acharem que não bate, agradeçam, soltem para o universo, porque tem endereço certo. A carta do mundo, a carta do carro e a carta do mago. Baralho da Fênix. Continuem a afirmar aí o pensamento. A luz branca, a comunicação e amados em espírito. Vamos de cartomancia, o 4 de espadas, o valete de ouros e o 9 de copas. E finalmente o baralho cigano. As cegonhas, o tempo, cavaleiro mensageiro, o labirinto, o buquê de flores, as máscaras, a cobra, a estrela e o envelope. Para o grupinho de pessoas que escolheu aqui a segunda opção da caixinha de prata, eu vejo um ser amado, ele ou ela, que está a tirar um tempo para marinar o pensamento sobre o vosso assunto, ok? Está temporariamente numa atitude mais passiva, no entanto, a nível mental, está a pensar muito no vosso caso, no vosso assunto e até mesmo a planear abrir ou intensificar uma comunicação com vocês, porque é uma pessoa que ainda vê um grande potencial na vossa relação. Esse ser amado sente energeticamente e já se apercebeu que muitos de vocês estão a dar andamento à vossa vida, ok? Como se estivessem a virar a página e a permitirem-se um novo ciclo.
Então esse ser amado tem consciência que pode perder de vez a oportunidade de firmar um compromisso ao vosso lado. No entanto, esta pessoa, para reverter todo este quadro e esta situação, tem que resolver, é como se fosse um labirinto, tem que resolver vários aspectos na sua vida, vários problemas, vários conflitos com outras pessoas, a própria comunicação que ele quer abrir com vocês, provavelmente tem que haver aí um reajuste entre vocês os dois, porque têm assuntos para falar e para esclarecer. Ok? Há aqui necessidade de um esclarecimento. Eu vejo um ser amado que pode ter uma terceira pessoa na sua vida, pode estar metido num outro relacionamento e não ser assim tão fácil reverter o quadro para regressar aos vossos caminhos. No entanto, eu vejo um ser amado que se quer permitir a um novo ciclo. Temos aqui duas cartas que nos falam disso. Dele querer encerrar uma fase da sua vida, dar por finalizado e permitir-se algo novo e ter o comando da sua própria vida e manifestar através do esforço das próprias atitudes. Eu vejo o apoio da espiritualidade a dar uma luz e um direcionamento na mente e no coração desse ser amado. Vocês, em relação a vocês, têm uma relação espiritual. Esta carta do Amados em Espírito fala-me disso, que já vem de uma vida anterior, que talvez para a grande maioria dos casos, antes de reencarnarem aqui nesta vida terrena, nesta vida atual, fizeram um pacto, um acordo espiritual para virem aqui a este plano terrestre resolver alguma coisa. Amados em espírito já têm uma história para trás. Então algo vocês têm que viver, algo vocês têm que aprender, tanto a nível individual como a nível conjunto. Ok? E eu vejo a espiritualidade a dar uma luz, a dar uma força. Existe aqui uma necessidade dele alcançar também uma paz interior, porque algo aí não ficou bem resolvido entre vocês os dois. Então eu vejo a espiritualidade a dar essa luz na mente do ser amado, até para abrir uma comunicação com vocês, no sentido de um esclarecimento. Ok? Eu vejo que é um novo ciclo que ele vai se permitir, sim, mas é algo que vai acontecer com o tempo, porque ele, para resolver estas questões que dizem respeito a condições externas da sua vida, não as vai conseguir resolver de um dia para o outro, ok? É como se ainda houvesse um longo caminho a percorrer até conseguir chegar a vocês completamente. Se for o caso desse ser amado estar noutro relacionamento com outra pessoa, que para a grande maioria das pessoas então esse relacionamento é um relacionamento de farsa, um relacionamento em que eles não são sinceros um com o outro, um relacionamento em que fazem um esforço para dar a transparecer para o exterior, para os outros, que está tudo bem, mas que não corresponde à verdade. É um relacionamento com alguns conflitos e que esse ser amado quer se libertar e quer se permitir então a um novo ciclo. Eu vejo um ser amado que tem saudade de vocês e que, apesar destes obstáculos entre vocês os dois, ainda nutre uma esperança e uma fé em que tudo se possa resolver no futuro. Vejo uma necessidade muito grande dele encontrar uma paz interior e uma paz também na comunicação com vocês. No sentido de esclarecer alguma coisa que ficou por esclarecer, até no sentido, para alguns casos, de fazer um pedido de desculpa. Talvez tenha sido uma pessoa que fez escolhas que hoje em dia se arrepende e que esteja agora a cair em si, ok? E a pensar neste tempo que ele precisa para ele, para marinar o pensamento sobre o assunto, a pensar naquilo que deixou para trás e que talvez não fez as escolhas certas que deveria de fazer. Ok? Então, para se permitir a este novo ciclo e atingir aqui esta felicidade,
estas alegrias e estas surpresas que ele ainda quer proporcionar entre vocês os dois. É uma pessoa que ainda vai levar tempo, ok? E tem que partir dele tomar atitudes e fazer escolhas. E essas atitudes vão exigir abrir mão de algumas coisas, vão exigir enfrentar outras pessoas, incluindo essa terceira pessoa que se encontra na vida dele ou dela, resolver algumas questões que dizem respeito à sua vida privada e também ao seu lado interior, a nível de pensamento e de emoções, meter a cabeça e o coração no sítio. Ok? Eu vejo aqui uma energia favorável para que tudo se consiga resolver no tempo da espiritualidade, que não é o tempo das 24 horas humanas, ok? E há uma tendência sim da pessoa abrir comunicação e tornar-se a pouco e pouco, não é logo à primeira, ok? É com o tempo tornar-se uma pessoa mais clara, no sentido de esclarecer alguma coisa e de dar a transparecer de uma forma transparente os sentimentos que tem. E até para ter a capacidade de se abrir mais no sentido de assuntos que dizem respeito à sua vida privada e que tem que os resolver. Mas tem uma energia muito favorável de haver um esforço por parte dessa pessoa para fazer diferente, ok? Porque é uma pessoa que não está bem no ponto de situação em que se encontra neste momento e que tem uma forte vontade de fazer mudanças e de parar de autossabotar o próprio sentimento em prol da vida que leva neste momento, ok? Então contem com uma pessoa que vai abrir comunicação, com uma pessoa que quer uma cura e que, apesar de abrir comunicação e não ser logo tudo às claras, é uma pessoa que tem boa intenção no sentido de, a pouco e pouco, ir buscando aí uma paz com vocês e conseguir ser uma pessoa mais aberta com o tempo. É uma pessoa que sente que vocês estão a seguir caminho, e que pode sim correr o risco de perder a oportunidade completamente. No entanto, é um caso que vai levar o seu tempo, ok? Escrevam nos comentários, então, se acham que fez sentido esta leitura para o vosso caso em específico. Eu vou agora passar para o último grupinho de pessoas que escolheu aqui a opção do laço dourado. E vamos então de arcanos maiores do tarot. Firmem o pensamento, tragam a energia dessa pessoa para a mesa, foquem no nome e na imagem dele ou dela, relembrando que o vídeo é temporal e vale no momento em que o encontrarem e o abrirem. A sacerdotisa, o Papa e o julgamento. Vamos de baralho da Fênix, continuem a firmar pensamento. A carta da música, o anjo
e os 3 macacos. Cartomancia. O As de paus, o 6 de paus e o As de ouros. E finalmente baralho cigano. As cegonhas, as máscaras, o chicote, os ratos, a torre, o cão, o livro, a aliança, e as montanhas. Meus queridos, para o grupo de pessoas que escolheu aqui a terceira opção, energia para o dia e a hora em que estão a assistir, lembrando que as energias mudam de momento para momento, ok? E que todos nós temos o nosso livre arbítrio. Eu vejo um ser amado que vocês mentalizaram, que provocou, devido ao seu feitio e à sua personalidade, à sua forma de querer fazer as coisas ao seu jeito, provocou muita dificuldade na vossa comunicação, muito distanciamento e muito desgaste para vocês consulentes. Então, automaticamente vocês meteram-se na vossa e ficaram pessoas mais metidas no vosso canto, embora continuem a sentir uma grande conexão com essa pessoa a nível espiritual, porque a têm, ok? E até tentam saber da vida dele ou dela, mas de uma forma muito discreta, sem dar a perceber, ok? Muitos de vocês até podem já estar noutro relacionamento, pode acontecer com alguns casos, mas ainda continuam a pensar nessa pessoa, porque têm aí um elo de conexão espiritual, da mesma forma que essa pessoa também pensa em vocês, mesmo que vocês não acreditem, porque provocou aqui, devido à sua teimosia, ao seu temperamento muito forte, provocou aqui um forte desgaste entre vocês os dois e um afastamento e uma falha muito grande na comunicação. Eu vejo um ser amado que, para se permitir a que a vossa relação desse certo, porque ele vê um potencial na vossa relação e em vocês, ele tem uma admiração escondida por vocês consulentes, mas para que as coisas dessem certo, ele teria que se permitir a fazer reajustes e a ficar numa energia mais leve. Porque é uma pessoa com uma personalidade muito vincada, que às vezes ouve, mas não escuta, às vezes vê, mas não observa, não é? E às vezes fala, mas não pensa antes de falar. Temos aqui uma energia também muito forte de uma certa impulsividade em tomar atitudes e muitas vezes atitudes
um tanto ao quanto egoístas, que é só mesmo a pensar naquilo que ele quer para ele ou para ela naquele momento, naquilo que ele considera melhor para ele ou para ela naquele momento, e que simplesmente vai e faz, sem pensar muito nas consequências, ok? Eu vejo um ser amado que tem tendência a ser muito mais racional do que emocional, a ser uma pessoa mais fria e não tanto carinhosa ou amorosa, e uma pessoa materialista que dá muita prioridade ao lado financeiro, às vantagens que pode tirar a nível material, ok? Que tem um aspecto muito vincado em atingir objetivos no plano profissional, no plano de dinheiro financeiro, ok? Eu vejo um ser amado em que a espiritualidade, a própria espiritualidade, visto que vocês têm aqui conexão espiritual, está a cobrar na sua consciência. Também há aqui um certo aspecto de justiça divina por aquilo que ele fez, ok? Então, o caso, aquilo que foi no vosso passado, não sai da cabeça desta pessoa. E por ser uma pessoa racional demais, muitas vezes fica confusa emocionalmente e depois não sabe bem o que fazer, nem sabe lidar muito bem com o sentimento. Eu vejo um ser amado que vontade tem, ok? Vontade existe de ter aí uma atitude na vossa direção. Até pode mesmo vir a ter no sentido impulsivo, porque é uma pessoa impulsiva. Há aqui uma energia de retorno, ok? De se querer permitir a mais uma chance numa aliança com vocês. No entanto, é uma pessoa que não é fácil fazer mudanças a nível de personalidade. Então eu vejo que mesmo que se permitam a esse novo ciclo, a pessoa ainda vai insistir naquele seu jeito de ser, que às vezes provoca conflitos entre vocês os dois, ok? E se essa pessoa retornar realmente e abrir aí uma comunicação, provavelmente muitos de vocês, embora estejam aqui nesta energia de paradez e calados, teriam muito a dizer a essa pessoa. Ok? A pessoa tem vontade de se permitir a esse novo ciclo, a retornar, no entanto, continuando com o seu jeito de ser. Uma pessoa fechada, uma pessoa que às vezes tem atitudes que vocês não encaram muito bem porque não é muito de acordo com o vosso jeito, uma pessoa materialista, uma pessoa que não transparece o seu sentimento às claras e que às vezes tem dificuldade em transparecer aquilo que sente e que pode mesmo ter um bloqueio nesse sentido. Às vezes pode ser uma pessoa que se expressa com mais facilidade a nível de pele, a nível de contacto físico e de envolvimento sexual do que propriamente a nível romântico. Isso pode deixar-vos aí em conflito. No entanto, eu não vejo que seja o sexo que ele quer unicamente, ok? Embora isso seja um fator importante. Ele encara-vos como pessoas para ter uma aliança de compromisso sério, ok? E até existe aqui uma energia de não querer voltar a agir incorretamente ou injustamente com vocês e querer passar a ser uma pessoa que corresponda mais às vossas expectativas. Mas eu vejo também que por muito que ele se esforce, vai haver sempre aqui aspectos da personalidade dele, por ser uma pessoa muito fechada, com muita dificuldade em se abrir no plano emocional. Vai sempre haver aspectos na personalidade dele que vocês ou vão ter que aprender a lidar e habituarem-se, ou então vão ter sempre essa dificuldade de lidar e de encarar com esse jeito dele ser. Mas eu vejo uma boa intenção no sentido de tentar ser mais recíproco e de tentar ser uma pessoa parceira, fiel e leal ao vosso lado, porque ele encara-vos para ter um relacionamento sério. É uma pessoa que tem tendência a repetir, não é? Padrões,
a repetir o seu jeito de ser. Uma pessoa que tem tendência a ter dificuldade em fazer mudanças na estrutura da sua personalidade. É uma pessoa que, devido a já ter-se apercebido que vocês já estão mais recolhidos na vossa, tem sim aqui medo de vos perder e tem até um certo arrependimento por alguma coisa que tenha feito no passado. Mas é um arrependimento e um medo que estão guardados para ele, porque há uma pessoa que tem muita dificuldade em abrir o livro, em ser uma pessoa mais aberta e transparente. Ok? Então eu vejo sim uma certa justiça divina no jeito em que a espiritualidade põe um peso na consciência nessa pessoa, porque não foi uma pessoa recíproca, nem mesmo na comunicação com vocês, e provocou aí muita confusão e muito desgaste. Vejo uma tendência de querer ter uma atitude no sentido de firmar uma aliança com vocês. No entanto, ainda vejo que esse ser amado, nesse novo ciclo, vai querer as coisas ainda um pouquinho ao jeito dele ou dela. Ok? Segundo as suas prioridades. Uma pessoa que está presa a uma forma de pensar um bocado limitativa. Uma pessoa mais materialista, mais racional, que apesar de vos admirar, tem uma incapacidade de transparecer o sentimento. E provoca então, na vossa união, o desgaste, ok? Aquela sensação de barreira entre vocês os dois. Portanto, se for isto que vocês querem, então saibam que vão ter que ter muito jogo de cintura para lidar com esta pessoa. Saibam que a intenção dele ou dela é boa, é ser uma parceria leal, ok? No entanto, aqui o foco é a personalidade dele ou dela, que realmente é difícil de ser moldado. É uma personalidade bastante vincada, impulsiva, que pode provocar conflitos e discussões entre vocês os dois e desgaste e, por consequência, o vosso afastamento. Até mesmo dentro da relação, ficarem mais afastados a nível emocional por não encontrarem um entendimento. Ok? Então, das duas, uma, ou vocês aceitam este jeito dele ou dela ser e tentam ter jogo de cintura e aceitar, ok? Ou então vão sempre sentir que existe uma barreira entre vocês os dois, como se não houvesse uma liga completa, apesar de existir esta conexão espiritual forte. Ok? Escrevam então nos comentários se acham que faz sentido com o vosso caso, se é a primeira vez que me assistiu e se identificou com a minha tiragem, faça a sua inscrição no canal, coloquem o like, não se esqueçam, e também partilhem este vídeo com amigos, conhecidos e familiares. Da minha parte, mais uma vez, foi um gosto estar aqui a dar-vos esta orientação por parte da espiritualidade. Um beijinho muito grande nos vossos corações. Gratidão eterna pela vossa conexão e até uma próxima tiragem. Fiquem todos bem.